Fala, galera do Você Pode Podcast, o podcast do empreendedorismo. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui no episódio número 22º, é isso, né? Quero dar bom dia para os meus amigos que estão aqui presentes. Antônio, que voltou das ilhas. Pierre, bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Everton. Bom dia, Antônio. O menino tava lá nas Ilhas Caimã, passou em Dubai comprar a coleção para a loja dele no Natal. Bom dia, meu amigo. Bom dia, meus queridos. É um prazer novamente estar com vocês aqui. Fizeram uma entrevista legal, viu? Uns toquezinhos lá. Estamos hoje com uma entrevistada, não vamos dizer que vai causar polêmica, né? Mas acho que vai esclarecer algumas situações do ramo óptico. E é um prazer apresentar Ana. Está aqui no podcast, é um prazer receber você, vai esclarecer e vai tirar nossas dúvidas. Bom dia, prazer é meu estar aqui com vocês terem me chamado para esse bate-papo bem bacana. Acho que vai esclarecer bastante dúvida das relações aí no mercado óptico. Eu quero adiantar que a gente está ensaiando para começar aqui, acho que uns 20 minutos, porque criou polêmica, gerou dúvidas. Então, tudo isso a gente vai trazer aqui para o podcast, porque estou falando por mim, a gente também quer aprender muito com a Ana. Seja bem-vinda. Então, de maneira assim, breve, quem é a Ana? Quando vai ser corte também? Não vai ser corte, vai. Não, eu só quero que corte esse quando. Porque, assim, na hora que eu falo quando, é um problema para mulher, principalmente, né? Eu entro no mercado óptico há 42 anos atrás. Certo. Então, isso é pouquinho tempo. Por isso que o quando não é tão legal. Traz pra gente a sua jornada, então, até chegar aqui. Ou se quiser pular alguma etapa, resumir, pra gente já entrar nos assuntos. Bom, minha família sempre foi do mercado óptico, a família inteira. Então, com 16 anos, eu estava no mercado óptico, tentando aprender o que era mercado óptico. E, na verdade, hoje eu sei que eu não sabia nada, né? Eu achava que trabalhava no mercado óptico. Comecei na ótica, logo em seguida vim embora para Campinas, depois de uns 18 anos de mercado. Vim trabalhar também no mercado. Fui trabalhando nessa ótica que eu trabalhava. Fui convidada a dar aula no Senac, no curso de técnico óptico. E aí você se encanta cada vez mais. Ali me encantei com a contatologia, que eu já trabalhava alguma coisa com lente de contato. Contatologia é trabalhar com adaptação de lente de contato. E me encantei com a lente de contato, comecei a trabalhar com lente de contatos especiais, já dando aula no Senac, como professor do técnico óptico. E você dá a visão para uma pessoa que não tem, por causa de uma patologia que ela tem no olho, como ceratocone, por exemplo, que é muito comum hoje em dia. As pessoas conseguirem ser identificadas com ceratocone precisam de lentes especiais. E aí eu vi um outro nicho, que era a optometria. Isso, então, em 2003, eu comecei a estudar optometria. Então, no início, a parte técnica era para fabricação das lentes. Fabricação das lentes e adaptação de lente de contato. É onde surgiu o início da optometria. Isso. No passado, os optometristas eram também conhecidos como oculistas. Por quê? E quando eu falo passado, 1800. Não é? Não é 1960. Mas você sabe que até hoje, né? Eu acho que minha mãe, de vez em quando, tem que levar no oculista. Você tem que fazer isso no oculista. Mas não existe mais esse termo, né? Até existe. Hoje ele é muito utilizado mais para a área oftalmológica, porque em algumas leis ali do Código de Ética Médico foi utilizada essa palavra. Então, só pode ser usada agora, nesse momento, para oftalmologistas, né? Mas, como eu estava falando, por que o oculista? Porque lá em 1800, e o vovô Neném, ele vinha caixeiro viajante. Ele fazia tudo. Ele fazia a medição do olho, lapidava suas lentes e entregava seu óculos. Isso, o oculista. O oculista. Então, ele era ourives, ele era optometrista, porque ele fabricava a armação ali em ouro e prata para a pessoa, ou em casca de tartaruga. Casca de tartaruga. Isso, né, cara? História, né? Meu pai amado. Coisa que eu tô vindo aqui, sou do ramo óptico, tô vindo agora a primeira vez. E isso a gente está falando lá atrás, né? 1800. Até 1940, 1950 ainda existiam. Não, um pouquinho mais. Até 1970 ainda existiam essas armações. E nessa época aí as lentes eram todas de cristal, né? Lapidado, à mão. Cristal. Vidro. 1800 nem cristal, né? Era o vidro mesmo, Era né? bário, né? Era cristal. Eram cristal diferenciados, né?
O vidro vem depois com as composições junto com a areia. Olha só. E assim, Física ó, pura. pra eu entender, agora perguntando aqui como curioso, você trouxe 2 palavras aqui. Contatologia e optometria. Isso. Quando que uma pessoa procura ou precisa do seu apoio? Um cliente, um usuário. Um cliente, um usuário. Isso. A gente costuma falar que é desde que nasce, tá? Porque já deveria ser levado ao oftalmologista a criança a partir dos seus 6 meses de idade para fazer a verificação da acuidade visual. Mas, enfim, a população acaba buscando quando há alguma queixa, ou visual ou de sintoma. Não como preventiva, no caso. Não como preventiva. Então, se começa alguma dor no olho, se começa alguma vermelhidão, algum embaçamento, alguma comparação com um amigo, que fala assim, mas você não está lendo lá? Não. Eu falei assim, não. Aí ele Eu tô precisando de óculos. eu acho que eu não estou enxergando. Você pode um sair daqui, então. Rapaz, eu acho que depois que comecei a fazer o podcast, ficar perto do Antônio, acho que minha vista começou a ficar diferente, cara. Ou- Tá embaçado, cara. Ou Vai pra uma ótica. Ou numa situação que ninguém gosta, né? Que é aquela quando chega assim, próximo dos 40, fala assim, Ixi, o que aconteceu? ixi, essa letra é tão pequenininha. Joga pra longe. Pra eu ver. tô nessa aí, ó. Então, e aí, porque de repente ele realmente passou a vida dele sem ter a necessidade do óculos, mas sem não tem jeito. Tá vivo aos 40, vai usar óculos. Certo. E aí, pode mandar. Eu até acho, Ana, que tá diminuindo esse tempo, porque o uso de celular, ele tá adiantando isso. Eu tô vendo hoje na ótica pessoas com 30, 35 já necessitando de óculos. Na verdade, o que acontece? Todo o corpo da gente, né, tem uma tensão fisiológica. Então, o que seria essa tensão fisiológica, para ficar claro? Se eu morro aqui, meu braço cai. Porque acabou minha tensão fisiológica. Então, se eu estou viva, eu tenho uma tensão muscular fisiológica para me manter ativa. Então, o olho também tem essa tensão. Existe uma coisa no olho chamada acomodação. O olho, ele tem como se fosse uma lente de máquina que faz o zoom, né? E isso é chamado acomodação. Deixa o olho mais positivo ou mais negativo. Então, com essa tensão fisiológica, ele tem esse fator positivo, que é direcionado para a visão de perto também. Por isso que depois dos 40 anos precisa da correção para poder fazer a leitura. Pra mim falta 20 anos ainda. E vai perdendo essa tensão fisiológica dele de acomodação. E aí o que acontece? Com o excesso de uso das mídias, né, dos readers, do celular, do notebook, computador, essa tensão ela entra em estresse. E aí ele não consegue fazer, porque está cansado, não quero fazer, não estou afim mais, chega. Está me deixando trabalhar num local que o meu olho não foi preparado para trabalhar. O olho humano não foi preparado. Até para interromper, eu faço uma comparação muito assim com os clientes que até que estão na minha mesa, às vezes, conversando comigo. Mas por quê? Eu na minha infância, eu jogava bolinha, soltava pipa, brincava de pega-pega na rua, na pracinha, entendeu? Enrolava pneu, você entendeu? Soltar passarinho, jogar estilingue, né? Errado, mas a gente aprendeu a fazer isso. Então, assim, você usa a visão de longe, você usa a visão intermediária e muito pouca de perto. Hoje, você usa o oposto. Você usa 100% de perto, muito pouca intermediária e a de longe quase nada. Verdade. Fala pra mim, o dia que vocês viram o seu filho parado olhando o horizonte. Fala pra mim um dia aí. E quantas vezes vocês viram ele no celular olhando a 30 centímetros? Se fosse a 30 centímetros, tava bom. Não é. Mas a maioria das pessoas, elas fazem isso, ó. Sim. Mexendo no celular. Aí tensiona o pescoço. Então você tem problema de coluna, você tem problema de cervical, você tem problema ocular, você tem problema na própria musculatura de braço, ombro, por aproximar mal postura. E eu vou até chamar a atenção. Ontem, cara, foi um negócio bem atípico. A gente vê isso na dia a dia nosso, né? E a gente acaba não notando isso. Eu estava saindo da minha loja, da vitrine, e aí tem o meu sócio, que é sócio da minha ótica, mais um gerente dele, andando pela calçada. Os dois andando um zumbizão, assim, ó, olhando para baixo no celular. Se passasse um caminhão ali, atropelava os dois e levava pro saco. E a pessoa nem percebe, Nem né? percebe, cara. Fazer Então você fica nessa visão de 15, 20 centímetros o tempo todo.
Até Entendeu? trazendo aqui uma pergunta, não sei se é mito ou verdade, vamos trazer as polêmicas, né? Sim. Mito e verdade é pode legal. falar, vamos lá. É verdade que a gente tem uma idade onde a gente ainda está desenvolvendo todos os pontos da visão e a tela do celular atrapalha esse desenvolvimento Isso. para crianças? É um ponto bem legal, porque assim, no caso do celular para os adultos, pode trazer problema de binocularidade e cansaço, estresse físico. Ponto. Só. Agora, na criança, não. Ela está em desenvolvimento até próximo aos 20 anos. Todo o seu físico. E aí o que acontece? Com a proximidade do celular, pode mudar, inclusive, o formato ocular. Como nós sabemos, Que é o que nós seres humanos passamos por uma metamorfose aí da época da caverna para cá, Sim. certo? Então, há uma previsão que para daqui a 50 anos a população seja totalmente míope, que está relacionado com o que nós estávamos falando na questão do poder refracional do olho, da câmera Tá do olho. acontecendo, né? Não, então falando de empreendedorismo, quem é dono de ótica vai nadar de braçada, Já tá o mercado já percebeu. Já. não é? O mercado É já uma percebeu. tendência, é isso? Então, até pra você. E o mercado já né? percebeu. Sim, O mercado ótico já percebeu, tanto é que assim, há um disparo de novos empreendimentos em ótica, assim, astronômico. Por que você acha que o Toninho estava em Dubai? Não entendi. Agora faz todo Montar uma lá, né? sentido. Agora faz todo sentido. E é onde nos dá abertura para os outros ramos da optometria, que é a terapia visual. Terapia visual, conta A essa. gente trabalha com a parte ergonômica da visão. Reensinar esse olho a enxergar através de exercícios. Eu vou marcar E- 8 sessões e vou fazer uma... Vamos lá. As sessões elas são marcadas mediante a necessidade de cada um. um exemplo, né? Tipo, tá. Isso. Normalmente já inicia com 10, uma vez por semana. E ele leva o trabalho de casa. Tem que fazer todo dia no mesmo horário. Fala um trabalho. Eu tô curioso. O que eu faria de terapia assim pro olho? Porque eu não tenho Você fala o quê? ideia. Pra quem vai usar um óculos, é isso? Não. A questão que nós estávamos conversando evitar de sobre usar. do celular. Readaptar. Tá. Você vai readaptar. Vou readaptar essa vida para a pessoa. Então, vou trabalhar acomodação, vou fazer ele trabalhar a flexibilidade Através dele. de estímulo. Através não tem de estímulo. necessidade ainda de ir para um óculos. Às vezes não, às vezes sim. Uhum. Tudo vai depender da resposta. Então, se eu tenho com um cliente, por exemplo, com uma insuficiência de acomodação, às vezes eu realmente preciso colocar uma lente auxiliar ali para ele, até esse olho começar a trabalhar sozinho e aí poder tirar o óculos. E isso é a terapia visual. Nossa, eu tô... É a mesma gostando coisa. demais disso aqui. Como fisioterapia. É a mesma fisioterapia. coisa de você fazer um treinamento muscular para um segmento do seu corpo específico. Um exercício físico. Eu quero só o bíceps. Vai malhar o Mas bíceps. só aqui. Você Não, escutou o Que é trocadilho o dele? nosso amigo Não, você aí. Os escutou dois aí já estão... o trocadilho? Ele falou, Você viu? Entendeu? Nossa, corta, vai. Viu? Eu tô gostando aqui porque tá me gerando muita curiosidade na cabeça. Miopia, você me corrija se eu estiver errado, não é uma doença. Não é uma doença. Se não é uma doença, logo quem tem, podemos melhorar a ponto de deixar de ter uma miopia? Bom, vamos lá. Não. Não pelo seguinte. Nós estávamos falando que o olho humano é como se fosse uma lente Uma de câmera. lente. Câmera Ok. com Por quê? 60 graus. Aí eu vou Miopia. precisar ter que explicar um pouquinho da anatomia, tá certo? Manda. O olho ele tem aproximadamente 24 milímetros de tamanho. Para esse tamanho de olho, eu tenho 60 dioptrias ou 60 graus da minha lente ótica, da minha lente de aumento para poder enxergar. Mas esse olho não tem 24 milímetros, ele tem 26. Essa lente fica em déficit. Ele está um pouco maior, ele vai ficar ali com 62, 64. Então eu Tá preciso desviando corrigir. o foco. Está desviando o foco. E aí o que acontece? Quando eu coloco a lente, eu mudo o tamanho do olho? Não. Quando eu faço exercício, eu vou mudar o tamanho do olho? Não. Então, a miopia não vai sumir. Entendi. Você Ela vai ter ela pode dar uma flexibilidade nela por causa aí da questão muscular do olho. Se ele está em hiperfunção muscular ou em hipofunção muscular, que vai movimentar essa graduação. Então, por exemplo, tem clientes que vão para terapia ou para adaptação de lente de contato, em altos graus, altas dioptrias, que
até dar uma reduzida ali de 0,5 a 0,75 da miopia dele. Mas por quê? Porque nós estávamos trabalhando, que é a musculatura interna do olho dele, que é o músculo ciliar que faz toda essa acomodação do cristalino. Esse cristalino estava em hipofunção, que é a lente natural do olho. E aí eu tirei essa hiperfunção dela, porque não é para ficar hiperfuncionando, é para funcionar. Não é para hiper nem hipofuncionar. Então, através da terapia, você coloca ele funcionando. Então, aí sim, a gente pode ter uma redução. Mas não... se a miopia dele era de 0,50, pode até sumir. Mas se é 2, 3, 4, aí não. E aí, a última coisa, eu prometo parar de falar e deixo vocês fazerem perguntas também. Mas é só para não perder o raciocínio. Então, para diminuir, pode ser que diminua. E por que, então, às vezes o grau vai aumentando? Porque aí você está em crescimento. Lembra que a gente falou? Você me Sim, perguntou da do fase espacinho, do espacinho do olho. Se eu estou crescendo, meu olho está crescendo, minha miopia vai aumentar. Se eu estou crescendo, meu olho está crescendo, a minha hipermetropia vai diminuir. Se corrigida. Porque como tem a questão... A miopia não tem jeito, tem que corrigir. Porque a miopia é um olho relaxado. A hipermetropia é o olho contraído. Aí nós falamos agora há pouco da tensão fisiológica do olho, certo? Então, eu posso estar em hipertensão, eu me autocorrijo na hipermetropia. Então, tem muita criança com hipermetropia não corrigida, tendo problemas de cognição, de entendimento na sala de aula. Por quê? Se eu preciso esforçar para enxergar, qual o espaço que eu tenho para eu entender o que eu estou lendo? Aí eu posso comparar com isso, com uma coisa que eu acho que quase todo mundo faz, que quando não está escutando no celular, ele primeiro fecha o olho. Se ainda não escutou, ele abaixa. Verdade. Por quê? Porque ele quer eliminar qualquer influência do que ele está tentando ouvir. Caramba, que legal. Ana, faz uma explicação. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer que o público lá entenda, mas faz uma explicação da formação. Onde a imagem na miopia se forma antes, onde a hipermetropia se forma depois. Que daí vai casar um pouco o que você está falando, entendeu? Para o fechamento da ideia. Principalmente para nós aqui, para você. Quando a luz atravessa o olho, vai passar pela córnea, que é a primeira lente natural do olho. Depois ela vai passar pelo cristalino, que é a lente principal do olho. Tem a retina no final, que seria o filme da câmera fotográfica. O ponto que vai focar a imagem. Exatamente, vou chegar lá. E aí, o que vai acontecer? Quando faz todo esse trajeto, o ponto focal dessa imagem tem que estar com a imagem mais nítida na retina, onde ela vai absorver e vai levar a informação para a área cerebral, por córtex occipital. Ok. Agora, se eu tenho um olho mais comprido, o que vai acontecer? Essa imagem, quando fica com ponto focal um pouco antes da retina. E quando ela chega na retina, ela chega maior e embaçada. Na hipermetropia, é o contrário. É como se pudesse esse ponto focal estar muito próximo ou passar da retina. E aí, quando a imagem chega na retina, ela está menor e embaçada. Mesma coisa é o astigmatismo, um pouco diferente da miopia e hipermetropia. Nós acabamos não falando do astigmatismo, que em vez de ser um olho bem redondinho, é um olho mais achatadinho. E aí, tanto pode ser o próprio olho, como pode ser a córnea, pode ser o cristalino. É alguma coisa que está com uma diferença de curvatura, não é um círculo perfeito, né? E aí, quando a imagem chega na retina, vai chegar uma parte e depois a outra. Porque está passando por um instrumento que não é um círculo perfeito. Está passando por uma córnea, por exemplo, tem uma parte mais alta e outra mais baixa. E aí o que acontece? Uma imagem chega antes, outra chega depois. Mas astigmatismo o que é? É porque nem miopia de longe, de perto? O que é não. Miopia é para longe e para perto, hipermetropia é para longe e para perto e astigmatismo é para longe e para perto. Ah, entendi. O que acontece é o seguinte, São aí lugares voltamos diferentes daí. Na brincadeira da presbiopia, que seria o nome depois dos 40 anos, né? Que a pessoa dá aquela esticadona para poder ver. Como que chama? Quem fala presbiopia. Vista cansada. A famosa vista cansada. Tipo, Quase
E eu nem gosto muito desse termo, porque eu tô com Você quase... usa o Presp também, né? Porque eu tô com um pouquinho depois dos 40 e nem tô cansada. Não tá? Quer dizer, se a vista tá lá com o presbítero, mas Você eu tá fazendo tô fisioterapia, firme e né? forte. Todo dia. É o estresse que a gente tava pensando. Antes do estresse, que eu vou te perguntar do estresse, vou perguntar pra você, então, no caso, levando para esse raciocínio que você trouxe, que tem até os 20 anos a formação, então, se uma criança que no mundo de hoje é totalmente virtual, as brincadeiras, ela fica com o celular aqui no rosto, se ela tiver um acompanhamento de terapia, ela consegue diminuir talvez um excesso de grau ou não? Porque a terapia... Preventivamente existe alguma coisa ou Então, não? Não. Prevenção. Sim, claro, porque Até na a questão formação. da formação da miopia. Mas o problema maior é que quando a gente fala de terapia, a gente não está falando só da questão dos exercícios, a gente fala da parte ergonômica. Então a gente também trabalha o comportamento, a gente vai tirar essa criança dessa situação. Uhum. Entendi. Dar atividades que afastam da tela, por exemplo. Exatamente. Sim. 1 hora antes de dormir, sem tela. E aí a gente não educa só a criança, a gente vai educar os pais. Sim. Você sabe, tem situações que acontecem dentro do consultório, meus clientes não batam em mim depois, que assim, eu tô com a mãe, com a avó e com a criança lá de 5 aninhos. E ela fala assim, mas também fica todo o tempo no celular? E eu não falei pra você que não pode no celular? Ah, o celular é toda hora. Eu viro pra ela assim, mas foi ela que saiu, trabalhou e comprou? E pegou? A senhora me desculpa, quem deu o celular foi quem? Exatamente. Sim. Então Tapa quem na tem cara, que né? reeducar é a Sim. senhora. Sim. Exatamente. Não adianta reclamar com a criança. É que, Ana, assim, ó, é uma verdade, uma necessidade. É o que acontece. Você acabou de ter um bebê com 6 meses, 1 ano depois, ele tá chorando, ele tá reclamando, ele tá colocando a vozinha dele pra ser notado. Você faz o quê? Celular. Olha aqui, filho, olha que Uma galinha bonitinho. Sim, porque é facilidade, né? Sim. Eu vou falar uma coisa, uma Já começou experiência aí, minha. Eu não sou da era do celular pro meu filho. Porque meu filho hoje tem 28 anos. Isso começou de uns 10 anos pra cá. Sim. Certo? Porque são as telas maiores, os celulares melhores, 10, uns 15 anos. Antes o celular, na tela do celular, não dava pra fazer muita coisa. Não, né? não dá. É verdade. Só jogar o joguinho da cobrinha no Motorola, só, mais Não, nada. era só o celular, né? Era É, só pra ele ligar e ligava atender. especificamente pra ligar. Ele ligava, né? Ele Hoje ligava. a única função dele, a única não Agora você função vai dele pra é NASA, é ligar, né? né? A única Isso. função que ele não tem é ligar. Hoje eu não sei se os celulares de hoje ligam. Será que faz ligação? Não O cara fala, ó, ele tem isso, mas ó, ele não liga. Ah, não tem Não problema. Eu vou usar na internet mesmo, eu vou jogar com ele. E aí o que acontece? Vou Mas usar as redes eu sociais. já peguei a era do videogame Uhum. com meu filho. Você é do Atari, hein? Mas aí ele entra numa Eu não, visão meu filho, intermediária. videogame. É uma visão longe. Ele É entra numa verdade. intermediária. Eu não dei videogame pro meu filho. Não. Dei bicicleta, dei bola, Sim. dei pipa, dei clube, Estilingue. mas eu não dei. Meu filho foi ter um videogame, ele já tava com 14 para 15 anos. Uhum. Mas foi uma opção minha. Sim. Porque eu não quis, porque eu Conscientemente. sabia. Conscientemente. Entendi. E ele falava assim, "Pô, você não vai... Fulano, meu amiguinho tem videogame." Eu falei assim, tudo bem, pede pra mãe dele comprar um pra você, porque eu não vou comprar. Não, ela é assim mesmo, essa é a Ana. Imagina como moleque foi isso aí mesmo, pelo que eu conheço da Ana. Sim, sim. E aí ele falou assim, então eu posso ir na casa do meu amiguinho jogar videogame? Pode, então hora esteja em casa. Eu já dei 1 hora pra ele brincar na casa do amiguinho. Em casa não. Por que ia acontecer? Ia ser videogame o dia inteiro. Uhum. Em casa tinha um computador só. Então a culpa não é do filho. Não é do filho. Então, quando a gente fala dessa prevenção que você estava falando até os 20 anos, a gente reeduca pai e cliente, que seria criança. Sim. Então, a prevenção seria a prevenção contra a miopia, Tá. em função do excesso de uso delas. Aham. Mas não adianta eu fazer todo um trabalho de prevenção, e hoje tem lentes, inclusive, especiais, lentes oftálmicas, lentes para óculos, e lentes de contato especiais para isso, que vão ajudar nesse trabalho que a gente está fazendo, se o pai e mãe deixam a criança na mesma situação. Sim. Entendi. Agora vamos levar assim, ó. A pessoa que tá nos dias de hoje, o que mais a gente vê é o estresse. Hoje, o causador das maiores doenças é o estresse. Conversei com um psiquiatra Ela ontem. desencadeia problemas psiquiátricos, sistêmicos, fisiológicos, tudo que influencia na visão. Há muito. Porque quando você está falando de um estresse físico e neurológico,
você está falando de hormônios, química. Uhum. Então, o olho tem toda uma bioquímica para funcionar corretamente. Se nós temos essa bioquímica do olho interrompida, você pode desenvolver, aí sim, doenças que é algo pertinente para um oftalmologista ou um neurooftalmologista. Uhum. Tá? Quando a gente fala de retina, que eu falei que é tipo o filme da máquina, ali ele já está diretamente ligado à parte neural. Sim, Então, nós já falamos de neurooftalmologia. sim. Tá? Porque você pode desenvolver, por exemplo, para pessoas um pouco mais idosas, assim com 55, 70, 60 e poucos anos, né? Então, na verdade, um complementa o outro. Um exemplo. Sim. É uma cadeia, né? Sim. Optometria, oftalmologia, neurooftalmologia e... Cada um tem seu espacinho, o sol nasceu para todos. Sim. Porque, vamos supor, a pessoa tá com estresse, passou ali, tô sentindo ainda desconforto. Vai pro neuro. A gente já encaminha. Então, esse é o papel do optometrista, fazer o atendimento primário visual, né? A gente vai fazer toda a avaliação do olho e como que essa luz está comportando. A gente consegue identificar as doenças? Sim, claro, porque se eu ver alguma doença, eu não posso refratar essa pessoa. Sim. Então, eu já vou orientar. Agora, eu vou encaminhar ele, por exemplo, só para um neuro-oftalmo? Não, eu posso encaminhar para um cardiologista, para um endocrinologista, Sim, para um oncologista. sim. E, na verdade, os exames, vamos pensar assim, a pessoa que tem uma hipertensão, um diabetes, fazer um exame de fundo de olho, que é necessário fazer. Vocês fazem, tem esses aparelhos ou não? Sim, a gente faz avaliação de fundo de olho através de um aparelho chamado oftalmoscópio. Uhum. Ok? Só que, por exemplo, eu tenho um cliente que tem diabetes, como você Certo. citou o exemplo da diabetes. Ele já foi diagnosticado, ele é tratado por um endocrinologista? Uhum. Não, não sou. Eu nem põe a mão nessa pessoa. Querido, passa no endócrino, vamos ver como é que está a sua glicemia, inicie o tratamento, até porque, como eu falei da bioquímica da visão, né, nós também temos o olho, ele é 80% líquido, um gel na parte interna dele. Então, se eu mudo a bioquímica, muda também o que? A transparência desse gel, que vai mudar grau. Entendi. Então, o óculos dele hoje tá bom, amanhã tá ruim. Hoje tá bom, amanhã tá ruim. Aí ele faz um óculos comigo. Conforme o grau de glicemia dele. Exato. Aí ele faz o grau comigo hoje. Quando ele vem buscar o óculos, a glicemia dele tá 200. Ele põe o óculos, tá uma porcaria. Ela fez tudo errado. Eu fiz errado porque eu fiz uma refração em cima de um olho glicêmico. Sim. Uma pessoa com diabetes. Que não é Que eu compensada. não poderia fazer. Não é compensada. E aí, eu tenho que deixar ela entrar no tratamento primeiro, entender qual é o platô glicêmico dela, e ela só pode fazer a refração no platô glicêmico dela. Quer dizer, eu já peguei clientes que não baixavam de 180. Sim. E a pessoa que tem uma hipertensão, Vai fazer o acompanhamento com o optometrista e com o cardiologista e com o Mas oftalmologista. tem também essa diferença? Também tem. Então, tipo assim, muitas vezes a pessoa vai lá na ótica do Antônio e compra um óculos. Certo. Ele não é compensado. E às vezes ele nem passa com o médico. Então ele fala assim, eu não tô enxergando legal. E pode ser, então, que acha que o seu óculos tá ruim, fez errado. Mas é menos. Mas é sistemático. Mas é menos que o diabético. Ele vai perceber menos. Vai. Porque o grande problema do cliente com problema de cardio, né, ou hemodinâmico, é que ali ele vai criando lesões por microhemorragias, por aumento de veias, e a visão dele passa a ser embaçada permanentemente. Uhum. Não dá qualidade mais. O que pode vir a acontecer com diabetes. Tanto é Sim. que a diabetes ela acaba sendo um dos primeiros de cegueira. Por quê? Porque ela é silenciosa, como o glaucoma, por exemplo. E quando a pessoa vê, já perdeu qualidade de visão. E quando eu falo qualidade, são as linhas da tabela, né? Porque perder visão é ver totalmente preto. Uhum. Enquanto você está vendo luz, a gente diz que você tem visão. Percepção de luz. Sim. Certo? Então, ele vai perdendo qualidade. No diabético, ele é mais variável. Quem tem problema hemodinâmico. No problema hemodinâmico, ele acaba tendo perdas mais permanentes. Entendi. Ô, Ana, trazendo assim pro lado empreendedor, o que eu observo? Você é muito técnica, conhecimento absurdo. Inclusive, até se a gente for puxar um pouquinho na parte histórica, né? Sim, que é o que você gosta de trazer pra gente.
você é apaixonada pelo que você faz. Sim. Você atua em Araras, algumas cidades. Traz um pouquinho pra gente desse lado empreendedora, né? E a quantidade, mais ou menos, de clientes que você possui. Tipo, ó, já, sei lá, uma média, mais ou menos, já passaram tantos clientes comigo, já ajudei Nossa, tantos, ainda tal. não fiz Rapaz, essa conta, não. É muita gente? É muita gente. É muita gente. A gente Tem pensar... muita gente enxergando aí por causa dela. Né? É. Se eu for calcular, não dá nem para mim calcular, na verdade. São 23 anos de optometria. Imagina aí um volume mês. Se a gente coloca aí... Hoje, eu não trabalho todos os dias, tá? Porque eu também dou aula. Então, por exemplo, segunda-feira, eu deixo para preparar minhas aulas para optometristas. Então, já não trabalho de segunda-feira. Às vezes variável, quando alguém tá... Pelo amor de Deus, Ana, vem que alguém faltou, aí até vou. Mas aí você põe uma média de... Hoje eu trabalho com bem menos, que eu levo maior quantidade de tempo para atender. Uma média de 18 a 20 pessoas o dia inteiro. Por dia. Por dia. Nós temos aí 4 dias na semana, 5. Vamos botar 20 para ficar mais fácil, né? 20 Quantos são 100, anos? 23 anos. 23 anos. Mais de 7 mil pessoas. Isso aí. 7 mil pessoas atendidas. Mas assim, ela chutou por baixo. Por porque baixo. Imagina ela no já comecinho, atendeu que era times mais maiores, pessoas Não, e sim, tal. sim. Tá, Uma é vez- muita gente. Nossa, eu nunca mais vou me esquecer desse dia. Foi logo no meu começo. E eu acho que só acontece no começo das pessoas. Depois não acontece mais. fogo. Eu tô em casa, sossegadona, esse dia não ia trabalhar. De repente o telefone toca, um dono de ótica chega pra mim e fala assim: Ana, eu tô desesperado. O que foi? Meu optometrista faltou, meu consultório tá cheio. Eu falei assim, cheio. Eu pensei que tinha umas 10, 12 pessoas, né? Cheio, tá bom. Eu falei assim, tudo bem, só que saindo de casa pra mim chegar em 1 hora, eles vão esperar? Não, vem, porque que eu já conversei, eles vão esperar. Já entrou no AME? Assim, tem aquele monte de cadeira. Quando eu passei de cabeça baixa, falei, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Devia ter para mais de 40 pessoas esperando eu atender. Nossa. E assim, é inviável, é desumano você atender essa quantidade de pessoas, porque você não consegue fazer a coisa direito. Porque tem que ter qualidade de tempo ali, né? Claro, eu preciso olhar o olho da pessoa, ver realmente como que está acontecendo com ele. Aquele ali é desumano, entendeu? Mas isso foi lá atrás. E naquele afoito de querer fazer melhor, porque você está nova no segmento, você acabou de sair de uma faculdade. Naquela época eu tinha acabado de sair do curso técnico, a gente trabalhava com técnico ainda, né? E depois foi eliminado isso, tivemos que fazer a faculdade. Então, você faz, mas não é assim que se comporta um optometrista, né? A média de atendimento, ele vai de 15 a 40 minutos. Sim. Por que 15? Porque a gente já avaliou, tudo bem. Eu olho com o oftalmoscópio, tem nada. Olho no retino, ok, não tem nada. Ele só é pré-vista de 1, eu vou ficar enrolando, fazendo o quê com aquele que ele da minha Uns frente? 2 dias sem dormir, atendendo esses 40 Então, É. mais ou menos. Não, aí você fica assim, será que eu fiz direito? Será que não, né? E existe alguma faculdade, assim, Isso. aqui próximo de nós? Porque tem a Uniararas, mas Então, acho que é a Mandica. É a tal. Fafiltec em Campinas. Que aí você vai fazer o curso de Bacharel em optometria. bacharel em optometria. Aí, pro pessoal que tá nos assistindo, que gostou, quer investir em conhecimento, quer viver dessa profissão, o que ele tem que fazer, Ana? Aí ele vai procurar a próxima aqui da região, a Fafiltec, é a faculdade, faz o curso é de bacharel em óptica e optometria, é uma formação de 4 anos. Agora, se quer investir mesmo, aí depois do curso você vai fazer suas pós-graduações em lente de contato, em terapia ocular, para poder efetivamente compor o seu atendimento. Com um profissional completo. Você acaba sempre se dedicando a uma coisa só, porque não adianta dizer, olha, ele é optometrista, lente de contato, bacharel? terapeuta. Bacharel é o curso, certo? Curso. É o curso. Esse é o título. Tem o tecnólogo e o bacharel. Isso é uma grande confusão no mercado. Legal você tocar nesse assunto. Eu também tenho dúvida. Porque o tecnólogo deveria ser para aquele profissional que já está na área há mais de 5 anos. Então, ele já deveria apresentar na faculdade um comprovante disso, entrar através de uma prova e fazer o tecnólogo para complementar o seu conhecimento. Mas não é assim que funciona, infelizmente. Tá? Na parte educacional. E o bacharel não. É aquele cara que ele não trabalha no ramo e ele vai pegar tudo do zero.
Aham. E até por isso que tem uma carga horária menor para o tecnólogo e maior para o bacharel. Então, existe os dois, o tecnólogo Hoje, e o bacharel. hoje não mais, eles já estão focando direto no bacharelado. Entendi. Tá, É. então, administração também? Bacharelado em administração? Se eu não me engano, a administração é bacharelado, não é licenciatura. Que aí ainda tem a licenciatura. Que a licenciatura é, tipo, matemática, português, É, pra você poder eu não lecionar. sei, né? eu não. Não. É um tipo de faculdade que é a quantidade de hora dentro da faculdade. Entendi. É tudo por quantidade de hora. Sobre a licenciatura, eu não vou poder te falar, porque como na área da optometria existia o tecnólogo e o bacharel, eu olhei isso. Entendi. Tá? É, tá. Mas eu sei que ainda tem a vertente da licenciatura. A gente convidar alguém, cara, da Uniararas, né? Pra participar do podcast nosso. aqui. Legal. Trazer essas explicações. Uma pergunta, né? Eu sou do ramo, a maioria das pessoas sabem que eu tenho óticas aqui em Araras e eu utilizo os serviços da Ana e de outros optometristas que existem na região. A gente tenta trabalhar sempre com optometrista com nível superior, que é o caso da Ana, né? Porque hoje o Supremo Tribunal, né? Ele defende a tese que só quem pode trabalhar é o na optometrista verdade, com nível foi- superior. Explica foi- um pouco melhor é. disso, Ana, por O favor. que acontece? Nós tínhamos uma lei que, assim, completamente arbitrária para a atualidade, tá? Que é uma lei de 1932, quando... E aí entra a questão histórica lá, que eu não vou esticar muito, senão fica muito comprido. Quando houve o grande boom pós-guerra, e os optometristas que trabalhavam no Brasil, eles vinham de fora. Não existia uma faculdade no Brasil, já existia faculdade fora do Brasil. Então, eles vinham de fora. E então, mão de obra era escassa. E nós estamos falando de 1930, né? O que aconteceu? Os próprios optometristas, com a grande quantidade de abertura de ótica, foram chamar os oftalmologistas para ajudar nisso. Com o nicho de mercado, em 1932, Getúlio Vargas, junto com os advogados e a oftalmologia, diz que os optometristas práticos já não podiam mais trabalhar, nem manter consultório, só oftalmologia. Então, nessa época, tira o optometrista do mercado de trabalho através de lei e entra a oftalmologia botando consultório dentro das óticas, que não podia também. Né? E aí isso mais para frente já foi mais separado, com código de ética médico, que aí era 200 metros da ótica, e cheio de regrinhas, né? Como se fosse um concorrente. Então, mas Como a se ótica, fosse, né? ela só não vende? Porque A ótica ela só vende, mas veja, a optometria é uma extensão da ótica. Como que ela vai vender o óculos se não tem o receituário, a prescrição ali? Entendi. E aí, na verdade, entrou a briga de mercado porque precisa de uma receita. Precisa de uma receita, Uma prescrição. uma prescrição E aí tem que ser de um oftalmo, do optometrista. do optometrista. Entendi. São faculdades diferentes, Entendi. tá? Hoje Os está mudando isso. Os dois, por lei, hoje podem prescrever. E aí, Se eu chegar bom, hoje com por uma... lei não bem assim, mas tudo bem. A gente tá no Brasil. Sim. Então, na verdade, para quem tá nos assistindo, o que manda é a lei. Mas não vamos está supor- escrito na lei que o oftalmologista pode prescrever, está escrito na lei que o optometrista pode prescrever. Não, isso nem entra nessa É, seara. mas vamos pensar assim, se eu pegar uma prescrição de um optometrista, Você pode... eu posso ir na Isso, ótica do pode ir Antônio, na Ai, ótica do só isso. pro pessoal de casa que tá nos assistindo entender. Isso. Ah, Aí, entendi bom, essa sim. pergunta. E aí Essa o que pergunta? acontece? Entendi. Então, se Sim, vamos supor, vamos se eu lá. for numa Os clínica... dois- Vamos chegar lá. Se eu for na sua clínica em Isso. Campinas, passar por você vai me fazer uma prescrição e por lei eu posso ir em qualquer ótica Sim, e mas comprar. aí entra na pergunta, por que que pode, né? Por que que tá. hoje pode? Sim. E essa é a grande questão. Não adianta eu falar só que eu posso. Sim. Eu tenho o ouvinte, o nosso cliente, ele tem que entender o porquê pode. E isso é uma coisa que precisa ser muito divulgado. Então, primeiro, a lei era arbitrária porque entra o curso de optometrista técnico. Sim. Então, já não está referente à lei porque ele não era mais prático. Certo? Mas, ok, ainda era perseguido por causa disso, como se ele fosse um prático. Entra a faculdade, 20 anos atrás ele vai fazer faculdade. Então tá, o técnico não pode, vamos fazer a faculdade. Tá, mas a lei diz que o optometrista não pode. Eles nunca botavam na frente prático em optometria. Entendeu? Falou que era optometrista, esqueciam o prático. Só para mim entender a diferença do prático e não prático. Um O fez- prático é para fazer a parte
laboratório? Não. O prático é aquele prático, que nunca não. estudou. Nunca estudou. Aprendeu É a na prática. Ele aprendeu na Na prática. prática. Ah, Ele tá. teve estudou. conhecimento prático. Então vamos por aí, estudou lá 4 anos em Campinas, ele pode colocar a mão no cliente. Exato. Pode prescrever o que a receita acontece? para receitar o óculos. A nossa Confederação Brasileira de Ótica e Optometria entrou com a DPF 131, Uhum. que é a Arguição de Direito Fundamental. Mostrando que aquela lei era arbitrária, porque não se falava ali de optometrista de nível superior, nem técnico, nem nada. Uhum. Falava-se prático, tá irregular ali. Já não serve mais pra gente. Nós já estudamos, já fomos mais para frente. Sim. E quando foi em 2021, foi o relator Gilmar Mendes, ele foi lá e foi 10-0. 10-0. Uhum. Então, o Liberando. STF, ele promulgou, sim, ok, o optometrista de nível superior pode trabalhar sim, e aí é o de nível superior, aquele que fez a faculdade. Sim. Então, Não ele só pode o prescrever lentes, adaptar lentes, fazer a terapia, tudo que está ali na faculdade pertinente para fazer. Ah, legal. Diferente de. Isso é um reconhecimento, mas diferente de regulamentação. Nós ainda estamos pendentes de regulamentação. E essa é uma outra grande confusão. Fala assim, então você não pode trabalhar porque não é regulamentado. Opa, Não. peraí. Você tem uma liminar. Não, mas não precisa de eliminar. Não, você tem uma... Eu tenho diploma, respaldo. já é o Isso, Isso, você suficiente. tem um respaldo. Sim, Isso. eu tenho meu diploma, tenho a DPF 131, eu não preciso mais nada. Por quê? Quantas profissões são regulamentadas no Brasil? Sim, 80? Mas quantas profissões existem? milhares. Entendi. Sim. E nem por isso deixou de atuar. Não, a regulamentação de uma profissão é uma regulamentação interna. Uhum. Para que o órgão, por exemplo, como a minha Confederação Brasileira de Ótica e Optometria, e aí eu estou falando da brasileira, que nós temos São Paulo, Conselho Regional de Ótica e Optometria. Hoje eu estou como presidente da Associação de Optometristas e Terapeutas Visuais de Campinas e região. Então, para quem? Para que esses órgãos não governamentais, eles tenham autarquia para me regular. Sim, Ou seja, para regular o meu trabalho. sim. Então, ele pode chegar lá e falar assim, ó, para de trabalhar que você está trabalhando errado. Uhum. Então, para isso serve a regulamentação. Sim, E não para dizer se eu posso ou não trabalhar. Sim. Isso é uma grande confusão do mercado. sim. Né? Isso é no Brasil, né, Ana? Porque em outros países, né, é tratada a optometria como um braço de extensão do oftalmologista, Agora, né? de Se fora você isso, for né? nos Estados Unidos e você for num consultório de oftalmologista, chega lá na recepção e falar para você, o que você veio fazer? Ah, eu quero ver meus olhos, que eu acho que eu não estou enxergando. Não, aí ele já te dá o cartãozinho para ir para o optometrista. Uhum. Não, aqui não. Aqui nós vemos doença. Que essa seria a grande diferença Percebe? entre a A optometria grande sacada. e a oftalmologia. Entendi. Certo? Em outros Então, países. Aqui no Brasil também, a questão é a parceria, Sim. né? Mas é tá mudando, é né? uma parceria inteligente, Tá porque quem efetivamente vai dar um retorno financeiro e um atendimento melhor à população? As cirurgias, Sim. os tratamentos, Sim. né? Então, ele ocupa o consultório dele com o cliente para fazer um óculos para perto. Sim. Tá. Então a diferença, aqui para o pessoal de casa entender, Optometrista, optometrista, ele cuida ele trabalha na prevenção, prevenção. e o oftalmologista Ele vai na tratar das doença, doenças. na doença. O oftalmologista, Glaucoma. ele pode pôr a mão na massa para operar, fazer cirurgia. Isso, Ah, tá. isso. O oftalmologista, ele vai medicar, Uhum. ele vai fazer a cirurgia, E vai ele prescrever vai o fazer o também. acompanhamento. E ainda pode prescrever o óculos. Sim. Então, o trabalho da Ana aqui é justamente o contrário. É trabalhar aí a terapia, né? Fazer prevenção, fazer a readaptação, uma parte muito legal. E eu tenho 2 perguntas para você. diga. Uma complementa a outra. Dentro da profissão que você exerce hoje, grande profissional que você é, fala pra gente o que você acha mais difícil e o que você acha que não é tão difícil dentro da sua profissão, no geral. Que você olha e fala assim, ó, talvez uma das maiores dificuldades para mim hoje é quando o paciente vem assim, desse jeito, tem alguma coisa para eu fazer com ele. Mais tranquilo é quando chega, tá no, sabe, alguma coisa nesse sentido. Olha, na verdade, assim, o mais difícil é fazer a pessoa entender a necessidade do óculos. Porque tem preconceito para usar? Preconceito para usar,
não só o preconceito, mas a questão estética, né? Dele mesmo. Isso é real. Eu não gosto. Quem usa é minha gaveta. Não, tem muita pessoa que não gosta. Exatamente. Eu uso pra Então, dirigir. Tudo escondidinho. Não, quando eu vou dirigir, velho. Sim. Meu óculos é bacana, É igual bonitinho e pantufa. tal. Só usa em casa. Mas não... É. Se a gente fala de uma área mais complicada, todas elas são. Tá? Não é porque a gente vai evoluindo, por exemplo, fazer uma refração não é uma coisa simples. Não é tá bom esse, tá bom esse. Não é botar numa máquina automática e querer afinar ali no aparelho que parece uma máscara que coloca na sua frente. Não é assim que funciona. Então, tem um instrumento chamado retino, que nós vamos olhar o comportamento do olho e ver toda aquela área muscular que nós estávamos conversando anteriormente está em hiper e hipofunção. Porque se só colocar na máquina automática, que dá 99% de erro, olha aqui no balãozinho, não está levando em conta nada. E aí coloca direto na cadeira e só vai afinar ali, pode ter certeza que o grau vai ser errado. Não é assim que funciona. E quando tá em hipo ou em hiperfunção, o músculo do olho, qual é a ideia? Relaxar esse músculo e voltar para uma outra consulta? Não precisa. Você consegue isso Não, na hora. Você consegue fazer isso na hora. Você consegue fazer essa diferença. Consegue, desde que você use o retino. E aí você vai Faz educar tudo isso. o cliente a usar o óculos. Vai explicar tudo o que vai acontecer naquele primeiro período. Por exemplo, e isso é uma coisa muito recorrente no meu gabinete. Tá? Até para não haver uma confusão aí com a área médica, a gente tem o hábito de falar gabinete optométrico. Okay? Ah, tá. Mas Não gabinete, consultório. consultório, é tudo a mesma coisa. Se quiser falar consultório daqui a pouco, Aí vai dá lá, tudo no mesmo, vai né? falar que você tá fazendo cirurgia laser. Mais ou menos isso. Aí o que acontece? É muito comum, muito corriqueiro. Isso eu pego toda semana. É uma coisa assim muito corriqueira. Talvez esse seja a minha frustração, não dificuldade, tá? É muito comum, tanto na fase adulta quanto na fase criança, chegar corrigido com miopia. E não é míope. Eu peguei um caso recentemente de um pai que chegou até mim e, assim, se pensar numa consulta com um optometrista, hoje tem optometrista cobrando 90, tem optometrista cobrando 150, 120. Vamos lá, minha consulta é R$120 para refração. Caso simples. Vai mudando o objetivo da consulta e eu, claro, mudo o valor. E o pai chegou e falou assim, eu vim trazer aqui mesmo, que é mais barato, porque hoje você vai pagar uma consulta só para refração, 400, 500, 600 reais, né? Com o meu colega Sim. médico. E aí o que aconteceu? Ele chegou, mas um desprezo, achando que R$120 não era nada e que o filho dele não merecia pagar 500 conto na consulta. E aí eu fui entender o que estava acontecendo. Esse menino usava óculos desde 6 anos de idade e não tinha jeito desse menino ficar quieto com óculos. E o pai dele já estava irritadíssimo, porque o menino quebrava os óculos a cada 3 meses, que o menino dizia que não enxergava, que o menino isso. O menino era tentado, voava de cima do armário. E eu botei o menino na cadeira. Fiz a leitura do óculos dele, ele estava corrigido com -5, com miopia de 5. E esse cliente era hipermétrope. Outra Era mais coisa. 2. É como se ele tivesse corrigido de 7. Que não era a correção dele. Então ele tava estragando. Sim. E aí, quando eu botei esse menino para corrigir, Já parou sei. de quebrar o óculos, começou a prestar atenção, não era mais uma menina atentado, Tava totalmente... não via nada. Sim. E aí, por quê? Porque quem corrigiu ele foi um processo. Não usou o equipamento correto, que deveria ter usado o retino para ver como que estava esse olho. A cada momento, aquela tensão do olho ia ficando mais tensionada ainda, apresentando uma miopia. E aí, cada vez que ia lá, aumentava mais um pouquinho para ver se melhorava a qualidade de visão e tensiona o olho do menino. E vai lá e aumenta mais um pouquinho e tensiona. Então, ele saiu lá de -1 de miopia com 6 anos de idade e chegou aos 15 com 5, 6 de miopia. Sendo que essa criança era mais 2 de hipermetropia. Isso é um absurdo. Nossa, Mas falta de usar o equipamento normal. Tá. Esse foi o cliente extremo que eu peguei, tá? Uma criança de 14, 15 anos. Mas é muito comum, por exemplo, estar corrigido com 1,5 e ele é 0,75. Está corrigido só com a miopia de 1,5 e não colocar o astigmatismo dele, que tem uma característica muito parecida no olho. Mas por quê? Porque não usou o retino.
Que esse é o equipamento para ser usado, para realmente ver o que está acontecendo no olho. Então, então não seria a dificuldade, seria Seria a uma frustração. frustração. E eu acho que é por isso que eu dou aula também para os optometristas, para mostrar para eles o quanto que é importante esse equipamento. Agora vamos pensar assim, que você, como se diz, é uma das pioneiras na área. Que você veio há 26 anos, é igual a evolução das profissões, aí tem a briga, reserva de mercado e tudo mais. É igual na minha profissão, quem começou no começo era o barbeiro. Você tirava o dente na cadeira do barbeiro. Você falou não. Aí depois veio a parte protética, aí virou os laboratórios. Aí, hoje, se você quiser fazer prática, tem que ser dentista, tem que estudar, começar do zero. E o protético ficou fora a parte. Mas é um braço do negócio. Andam juntos. É igual deveria andar vocês como técnico e primária, ação primária do olho. Do olho. Você viu a evolução dos equipamentos. Sim. Então vamos pensar assim. Hoje, o que você me diz da tecnologia? De você hoje no seu... Como que você falou? Não é consultório. Gabinete. É. Você acompanha essa tecnologia dos equipamentos que também são caros? Ou você ainda não abre mão desse equipamento que é o Não tem como abrir chave? mão. Não tem como abrir mão. Porque antigamente não era só colocar o olhinho lá e já saiu o papelzinho. Mas isso tá errado, nem antigamente nem hoje. Ah, tá. Nem antigamente nem hoje. Entendi. Aquele papelzinho dá 99% de erro. Entendi. Autoescola, então, passa todo mundo que nem sabe o que tá acontecendo, né? É, mas Eles a fazem- autoescola Tá é uma vendo? cuidade aquela visual, né? Sim. É só a cuidade visual. Isso pode ser feito em escolas, em autoescola, não tem... Que não É vai só- influenciar na... É só pra, Não, pra é saber só pra só ver a sua se- perda que você tem. qual a Identificar sua uma cuidade, perda. né? O quanto você enxerga. Então, assim, a evolução dos equipamentos é maravilhosa, principalmente em relação a imagens. Aham. Tá? Quando a gente fala de imagens do olho, vem se evoluindo isso de uma forma linda, maravilhosa, porque dá uma perspectiva diferente do que está acontecendo com o olho. Quando a gente fala de refratar o olho do cliente, é ainda trabalhar com luz. Entendi. Então, ainda precisa Do retinoscópio. Do arroz e feijão de lá de trás. exatamente. Que aí você atende numa quantidade talvez menor, mas com mais qualidade. Mais qualidade. E aí vai fazer um diagnóstico mais preciso na hora de fazer uma prescrição Exatamente. de uma lente e de um óculos. Exatamente. Isso a gente falando só de refratar, ainda não trabalhar com prismas, que ainda tem clientes, por exemplo, que é um olho no peixe e outro no padre. Então, como que os dois olhos vão me enxergar? Não tem como, né? Então, ele vai enxergar com um olho só, ele vai escolher um para enxergar. Existem lentes, que são lentes prismáticas, que fazem esse desvio, que a gente também trabalha com isso. Aí já passa uma consulta de 1 hora. Porque até a gente colocar essa imagem, uma imagem só e fazer os dois olhos trabalharem, Existe cirurgia? existe para estrabismo, sim, existe a cirurgia. E aí são casos específicos. Por exemplo, se o meu cliente ele consegue ser corrigido do estrabismo dele só com óculos, o ideal é que ele trabalhe com óculos e não faça a cirurgia. Pra não ser evasivo, né? Entendi. Exatamente. Agora, se com óculos nem com prisma não chega num ponto adequado, aí é caso cirúrgico. Assim, só curiosidade. O estrabismo, quando você tem, assim, um que é desfocado aqui, os dois enxergam normalmente? Não. Não. Se os dois olhos Ou ele estiverem força um lado enxergando, só. você está vendo duas imagens. Ah. Sim. Por quê? Porque você precisa de um alinhamento pra ocular para monovisão. formar uma imagem só. Então, é como se eu fosse... Agora eu tô vendo dois dele. Entendi. Então Você é vai escolher realmente um- um olho eu no tirei gato. do O alinhamento. cérebro vai escolher Né? um olho pra enxergar, Entendi. pra mandar a imagem. E ele vai lá e desliga a informação. Por É. isso que lá atrás nós estávamos conversando, eu falei assim, não é só chegar Ali. na retina. Sim. Então o optometrista não vai só até a retina, vai até todo o processamento da parte cerebral. Por quê? Porque vai chegar uma hora que ele vai cortar essa parte neural dele, porque fala assim, eu não quero essa informação, porque agora eu tô com duas pessoas aqui. Sim. E eu sei que tem uma só. Aí ele compensa e usa um Aí só. ele tira um. Aham. Ele apaga aquele olho, chamado olho amblíope ou em supressão. Eu tenho um amigo assim, ele teve problema com aquela doença do gato Toxoplasmose. Aí já- quando criança. E hoje o foco dele é o outro. Sim. Então, Mas- tipo assim, nosso sistema é super inteligente. Sim, Sim, ele corrige. Ele corrigiu pro olho direito dele. O esquerdo é quase zero. Sim,
Sim. Mas é o... É porque Olha, deixa uma que você ia cicatriz falar? lá dentro, Uhum. aonde já não tem mais as células que captam a luz, É, né? isso mesmo. Então ele vai trabalhar. E o interessante dessa doença, quer dizer, interessante não. Pra gente é sempre É, Curioso, interessante. né? O curioso. Pra gente, o profissional é sempre interessante. E o ruim dessa doença é que ele vai dar foco exatamente onde não tem vascularização, que é na área específica da visão central da pessoa, Sim. Da que é hora, na né? mácula. O que você ia falar, Antônio? É, Soltar uma pérola ali. Até sei lá. Eu tava você vi no Instagram, né? Instagram tem um monte de besteira, mas tem coisa interessante, né, cara? Aí eu peguei o cara lá olhando e falou: ó, sabia que o seu cérebro engana o seu olho para você não enxergar o seu nariz? É, são pistas. Você já pensou nisso? Caraca. Você só Você enxerga não seu nariz se consegue. quiser. Ainda mais eu que eu tenho esse narizinho aqui. Esqueci alguma coisa? Mas você não pra mim? consegue ver, Antônio? Você não consegue Não ver? Você tá falando... Ô, louco, Não. Não, ó, O meu não dá, Se porque é vo- pra baixo. se você pegar, fechar um dos olhos, você consegue enxergar um lado do nariz. Mas o nariz tá aqui, cara. O cérebro engana. Entendeu? O seu olho pra você não enxergar o nariz, senão atrapalharia. Olha que louco. É, porque você Isso é tá certo, ocular, né? né? Tá, É tá, circular, né? Dependendo da pessoa, ficaria cega, né? Então, você imagina? Você imagina o Hulk, o trabalho que... Ia perder visão Não, periférica, mas- né? Só Não, mas o Luciano Huck enxerga, irmão. Não O Luciano enxerga, Huck não enxerga, Só pra enxerga. cima, cara. É. Não, mano, Eu não sei se a é troca uma de pista brincadeira. seria tão interessante na estrada. É uma brincadeira louca, mas, cara, você tem noção do Sim. que o cérebro faz? Mas é Ele porque é pra tira o você não se nariz. frustrar, entendeu? É verdade. Ele fala assim, não, precisa se autoestima, entendeu? Não olha isso. Você sabe que Jesus tem um de Deus. exercício, e é uma curiosidade, mas quase ninguém consegue fazer, porque dentro do olho da gente tem um pontinho, que é a entrada nervótica, que não tem célula sensorial. Então ali não tem visão. Então, em parte da imagem que nós estamos vendo, tem um círculo preto. Só que como nós estamos trabalhando com os dois olhos, essa imagem complementa essa que eu não tenho e essa complementa essa que eu não tenho. Que Aí tem, de você olhar no ponto fixo, vai chegar num determinado momento que você não vê a pontinha do seu dedo. Aí você vai tampar esse para não ter... Então vai, faz o exercício aí. Ah, é difícil, é difícil. A percepção é Mas muito do nariz difícil. é legal, Mas faz do nariz é que você legal. vai ver. E aí o que acontece? O cérebro vai lá e arruma. Aí você fala assim, então quem não tem um olho vai ver esse ponto. Não vê também. Entendi. Porque o Que cérebro olho. entende que a imagem é um todo. Como ele não, o olho não fica parado, né? Não. O olho tá ali assim, ó, Uhum. em movimento. Você pega um slow motion de olho no YouTube, é muito interessante. Você chega a ver ele balançando, assim, quando Legal. fala da parte líquida, né? Top. Porque ele Mas- tá todo ali no Perfeito. movimento de Deus, perseguição. É. Sim. Né? De Tem uma outra segmentação da situação imagem. também de lente de contato. Às vezes Essa é você do precisa de TikTok. uma lente de contato para usar um grau de longe e um de perto, você vai colocar uma lente de perto no olho direito e a de longe no esquerdo. Eu acho que ainda é pior. Não, se for não. mal feita uma lente de contato. Se for mal Não, feito, se é uma pior. forte, sim. Mas assim, nessa função, Pierre, o que que acontece? O Intro- olho invertido? entende... Não, um olho você coloca negativo, o outro olho você coloca positivo. Porque o olho entende que quando ele enxergar para longe, ele vai enxergar com o olho negativo. E quando ele vai chegar pra perto, ele vai chegar com o olho e não positivo. só isso. Olha que Que louco. doido. Ele troca. É, tem uma coisa interessante que, assim, quase ninguém se relaciona com isso. A gente tem um olho chamado olho dominante, igual mão dominante. Então, quem enxerga mais rápido e quem manda a informação mais rápida para o cérebro é esse olho dominante. Também. Então, a gente vai colocar a visão de longe na lente de contato no olho dominante. Sim. Para que o outro olho contralateral, o olho que não é dominante ou não dominante, que está com um grau para perto, não atrapalhe. O de longe. Então, são E como que eu poucas descubro pessoas qual que é o têm- dominante? a- Tem um teste pra fazer. Técnica. Tem, fácil. Você faz um buraquinho na mão e olha no buraco. Aquele que for é o seu olho Que é o dominante. dominante. Onde você viu o buraco? Porque hoje a gente não pode mais falar buraco de fechadura, né? Porque É. não tem mais buraquinho na fechadura. Ah, é o de mira. É o de mira. É o de mira. Ah, Esse é o olho É. dominante. Isso, Esse é o pronto. olho dominante. Geralmente sempre é o direito, né? tem gente que Né? não tem nenhum É, dominante. Na grande 90%. maioria. Dirige mal. 90% das pessoas têm olho direito. Na grande maioria. Mas tem a ambivalência e dominância, que atrapalha para o uso de lente de contato. Por isso que tem que fazer teste. Não adianta chegar lá só pegar a caixinha e ir embora. Tem que fazer o teste. Por quê? Porque você pode ter uma dominância ambivalente. Lembrei de uma coisa. Ilusão de ótica. Isso é legal. Então, eu acho muito louco. Você consegue Tipo, enganar o seu cérebro. Você olha fixo Fala um pra um pouco. ponto, aí você olha pro negócio, tá tudo colorido. Ah, não. Aí é estresse celular.
Mas a turma fala que é ilusão de ótica. Não, esse, tipo, esse do ponto chama ilusão de ótica, porque você vê colorido. Mas aí essa ilusão, ela é muito bem explicada no estresse celular. Nossas células, elas têm uma captação de comprimento de onda. Tá? Tanto que na grande maioria você tem uma grande quantidade de luz, está ali com cores diferentes. E nós temos as células sensoriais enxergando 3 comprimentos de onda: verde, vermelho e azul. Quanto que aí a pessoa que criou aquela ilusão, quanto que eu vou estimular o verde, o vermelho e o azul, para na hora que eu mudar de posição, eu veja cores diferentes? Faz a aquarela ali, faz a mistura mais ou de menos cor. isso. E aí, quando você olha, tanto é que a imagem dura 10 segundos. Porque o Pierre achava que quem tivesse olho verde enxergava Não. verde. Olho Meu azul, amigo, tudo azul. Meu amigo. Olho azul, tudo Meu azul. amigo. E quem tem um olho azul e o outro olho verde? Aí você nunca vi. Eu já Aí vi, cara. você... Você vê o Eu já arco-íris, vi. acorda feliz. Então, tudo bem. daí? E É um as gato. outras ilusões de ótica Não, e vão estar tinha assim, ó, relacionadas à como se fosse perspectiva um e gato, sabe aquele conhecimento. quadrado. Que são aquelas que você vê uma velha e não é a velha, outros veem uma moça, né? Ah, tá. Então, ela vai dentro da perspectiva e conhecimento da pessoa. Então, tem gente que vê velha, tem gente que vê moça. Sim. Mas Então, mas aí depende do ângulo. não, depende da perspectiva neural da Da pessoa. parte dela É. de criação, Por isso que é formação, muito usada na psicologia. É O isso que mesmo. você vê aqui? Não, eu vejo um patinho, vai lá, é uma borboleta. Sim. Aí talvez ele tenha um astigmatismo, né? Mas é mais ou menos essa ideia. É mais ou menos essa ideia. Desculpa. O que você vê aqui? Onde? Não, nem vejo. Cadê? Tô vendo um burrão só. Não, nem vejo. Então, assim, essa questão da ilusão de ótica é bem bacana, porque entra na psiquiatria, na psicologia também, né? Mas é por quê? Porque é a perspectiva de cada um e o enganar do cérebro. Porque a gente fala, o olho, ele aprende também as pistas neurais. Acho que o Antônio já comentou sobre isso na questão do nariz. Então, assim, como é que eu sei? Se eu preciso dos 2 olhos para entender profundidade, que aí eu tenho a visão tridimensional, com um olho só, a minha visão é mono. Uhum. Né? Mono estéreo. Né? Sim. Então, eu não tenho profundidade, perdi profundidade. Não necessariamente, porque o seu olho já te ensinou as pistas. Então, eu sei Tá que... treinado. Já tá treinado. Então, por exemplo, se eu tô olhando numa estrada à noite e eu tenho um olho bom e o outro não tão bom, eu vou bater com o carro por causa disso? Não, porque eu sei que se a linha faz isso na estrada, aquela origem. tá longe. É como se ou fosse tá uma perto. memória que ele guarda. Exatamente. Exemplo de Pistas pessoas, neurais. Às vezes pessoas falou que cochilou e acordou alguns segundos depois e passou por aquele trajeto sem lembrar. Uhum. O cérebro conduz o negócio sem você enxergar. aquilo. Mas não é aconselhável as pessoas Não. fazerem. Não, mas é o que Não, acontece. não, porque, assim, a questão de se entrar ele vai te conduzir, mas se entrar um objeto na sua Não, frente, aí já era. Já era. É. Já era. Não, muito legal o bate-papo. Foi bem descontraído, interessantíssimo. Eu fiquei aqui com meus olhos vidrados. Isso é bom. Mas tem que piscar, porque o lacrimejar é o primeiro ponto mais importante A lubrificação. para a visão, que é a lubrificação. Piscar bastante. Piscar. E que é outro grande problema no TI de hoje, né? Nas telas. Porque isso também é uma coisa neural. Caramba, Porque interessante, se eu verdade. quero prestar atenção, eu não posso piscar. Porque eu posso perder pontos. E isso quem está falando para você é a cabeça. Certo? Então você pisca muito menos. E aí seca Aí seu resseca. olho. Resseca seu olho, você fica sem proteção. Porque é ali que ele Aí vai fica ter vermelho. anticorpos. Sim. Ali que ele vai trazer alimentação para o seu olho. A gente troca de pele, né, Oxigênio. Ana? O do olho, acho que, eu não sei o número correto. Quantas vezes a gente troca a própria pele do olho pela lubrificação e pelo piscar do olho? Você diz Sabe, a descamação? a descamação, Não, né? aí leva 2 dias, né? Mas a lágrima se renova a cada 5 minutos. 5 minutos Aí vai depender da bioquímica de cada um. de cada um. De cada um. Então ela vai fazer o quê? Toda a limpeza do olho. E isso vem através do quê? Do piscar. Aí tem gente que fala assim, não, mas eu lacrimejo demais. Ninguém lacrimeja demais. Se você chora demais, tá lacrimando demais, é porque você não tem lágrima.
Porque nós temos glândulas lacrimais diferenciadas no olho. Você tem a principal, que vai trazer essa bomba de água, e você tem as acessórias, que vai manter o seu olho lubrificado. Uhum. Então, se essas acessórias não estão funcionando, ou por uma rinite alérgica, ou por exposição ao ar-condicionado, ou pela falta de piscar, pode ser startado ou não o trabalho da glândula principal, onde você começa a chorar. Uhum. Então, não, mas eu lacrimei demais porque eu choro demais. Não, você tem pouca lágrima. Uhum. Entendi, muito legal. E aí, gostaram do Bacana. bate-papo? Passou rápido? Passa rápido. Até fiquei com vontade de fazer um exame. Então, para você que está nos assistindo, que talvez nem saiba que precisa de estar usando um óculos, nós indicamos, depois dessa mega entrevista, se todo esse conhecimento, que você pode procurar um optometrista. Um optometrista. Optometrista. Isso. E levar as crianças, principalmente. Exatamente. E aí, acredito, depois de tudo que a gente aprendeu aqui, que você vai ter um diagnóstico completo primário. É isso? Preciso. Isso E aí. preciso. E preciso. E onde as pessoas te encontram, Ana? Nas redes sociais? Instagram? No Instagram é anabraga.opto. anabraga.opto. Isso, Tá. no meu Instagram. E aqui em Araras você tem dias que você fica aqui? Tem dias que eu fico aqui. Tá, tem alguma data certa pra galera? Não, a gente costuma fechar as agendas com os optometristas aqui de acordo com a necessidade dos agendamentos. Né? É com você. Isso. No Então a gente atende. pode seguir. Fala o na Instagram verdade, da ótica. Não é com a ótica, tem uma Não. secretária que faz o atendimento e dentro do agendamento. gabinete optométrico que monta, por exemplo, uma agenda para o dia 22. Uhum. Né? E aí ele tem conhecimento Assim, onde vai Ana, estar. nós estamos montando uma agenda para o dia 22. Ok, então já deixa aquela data A reservada. Aí ótica- você traz todos os equipamentos e... Normalmente já tem os equipamentos. Caso não tenha, existem os equipamentos portáteis, que funcionam tão bem quanto os outros. Legal. Então é possível trazer os equipamentos também. É até legal a gente diferenciar isso. Assim, a ótica, ela entra, ela não faz os atendimentos, ela não traz o profissional para trabalhar, entendeu? Ela monta uma agenda de certa forma. Ela tem pessoas que estão interessadas e necessitam de uma consulta. Sim. E aí faz a ponte entre o profissional... Faz a indicação, né? Você entendeu? O que faz o atendimento. Esse profissional possivelmente tem uma secretária, ou ele tem uma sala que ele atende, e nós, em parceria, indicamos essa pessoa para passar por consulta. Legal. Entendeu? Após a pessoa passar por consulta, ela tem uma receita em mãos. Ela tem que comprar um óculos. E aí ela pode escolher qual ótica da cidade que esse profissional está atendendo, ela vai comprar. Mas quais são as melhores óticas da cidade? Olha, tem 3 óticas aqui que eu posso indicar com exatidão. Ótica Alcatraz, Ótica Digital e Ótica Cidade. As outras, eu não vou falar que são ruins não, porque tem excelentes profissionais aqui na área. Boa, garoto. A cidade nossa é muito privilegiada por bons profissionais, entendeu? Maravilha. Então, assim, se você quiser fazer uma consulta com qualidade, a Ana é uma optometrista que vai poder atender bem, e você tem todas as óticas de Araras que vai poder atender bem Sim, a com prescrição que ela vai executar. E eu acredito que cada vez mais vai vender óculos. Não vai Eu estou parar. esperando o nosso churrasco, porque o homem estava em Dubai. Verdade. Porque as crianças não vão sair da frente do celular. Enquanto existe Não celular, vai. vai vender mais óculos. Vai vender mais óculos. Nós vai Exatamente. ficar mais rico, né? Exatamente. Tem Vai que ter mais serviço. Mais ter mais serviço. piscina nas casas, sabe? Pra É, deixar as crianças brincando. brincando. Com segurança, claro. Acho que eu vou investir em estilingue. Pra galera sair do Então, celular. mas sabe o que Se eu liga, vejo? não Sabe pode o- mais. Ah, vai matar os, Os passarinhos. passarinhos. É brincadeira, gente. Só É. Não, mas sabe o que eu vejo Vai assim, no ó? stand, compra uma arminha de bolinha. Bolinha, É. acho que dá pra deixar a molecada brincando, né? Só Ah, tem dá. que usar a criatividade. Andar de bicicleta, jogar bola. O pessoal não sabe mais nem o que é bocha, né? O que é bom? É brincadeira. Novinho ele é. É novinho ele, né? Novinho, né? Novinho. Esse cabelo branco do lado, eu não sei porquê. É. Não, nada. Cadê o óculos dele de 5.5? Eu vou indicar Galera, eu um vou olhar pra aqui pra... Brincadeira. Vai tá muito engraçadinho hoje, né? você. Hoje tá. Galera, é o seguinte, eu quero deixar aqui meus agradecimentos. Ana, prazerzaço aqui trazer todas as explicações, tirar essas curiosidades que a gente tinha. Eu sei que a gente falou aqui da parte do ser humano, mas existe oftalmologia para os jeitos de animais enxergarem diferente, tal, que aí Sim. é outro podcast. Quero agradecer Pierre pela parceria de sempre, Antônio, e agradecimento finais, galera. Eu também gostaria de agradecer.
Everton, Antônio, a Ana. Foi muito esclarecedor esse podcast. Você que está nos assistindo. E tem a frase, né? Verdade, é verdade. Manda pra ela, vai lá. Ana, Boa, o bem que lembrado. você poderia deixar uma frase de impacto prévia para quem está nos assistindo? 8 bilhões de pessoas que estão nos assistindo. O que você poderia... Porque você também serve, né? Com o seu serviço, na verdade. Você não vende uma prescrição. Não. Você faz a pessoa ter uma melhora de vida, uma perspectiva melhor de enxergar. Você devolve qualidade de vida para essa pessoa. O que você deixaria para quem está nos assistindo? Olha, cuidar da saúde como um todo é trazer um pouco mais de felicidade para a sua vida, porque não tem como caminhar sem o que a gente mais precisa, saúde. Cuidado da saúde. Cuidar da saúde. Cuidar da saúde. Boa. Toninho, vai Antônio, lá. seus agradecimentos finais. Foi um prazer, Ana, ter você aqui, ó, meus amigos. Prazer foi todo Eu acho que foi uma entrevista esclarecedora. Tem vários pontos e objetivos aqui que talvez a pessoa que está do outro lado talvez nem entenda. O ideal é procurar entender um pouco melhor do que é a optometria, porque a optometria ela chega no mercado da saúde visual para auxiliar o oftalmologista e fazer parte de um braço de extensão para deixar o negócio muito mais fácil. E algumas pessoas vão ter condições de fazer consulta com o oftalmologista, outros com o optometrista, mas o que eu vejo no final de tudo como dono de uma ótica é você enxergar. O foco é esse. Qual profissional vai ser adotado? E óbvio que tem N profissionais. Tem profissional bom de um lado da prateleira e tem profissional bom do outro lado da prateleira. O importante é que você tenha uma prescrição com qualidade e você consiga ir numa ótica, a sua escolha, e você executar os seus óculos. E aí você está enxergando. O que é que você vai precisar para você estar no mercado de trabalho, para você ir para a escola, para você ter uma vida social legal. Então, assim, óculos é vida. Imagem é vida. Entendeu? Você enxergar bem. Então é isso que eu posso deixar. Ana, E obrigado por você estar com a gente, Ana. Seus agradecimentos finais pra galera. Só agradecer essa recepção maravilhosa que vocês fizeram. Foi assim, um bate-papo muito, Foi bom, né? muito bacana, muito solto, muito leve. E eu espero que a gente tenha conseguido realmente trazer um pouco mais da informação da optometria para o pessoal conhecer, que conheciam como oculista, e aí mudou-se tudo, bagunçou-se tudo, e eu optou o quê? Virou Fica isso. na dúvida, né? A optometria é realmente uma profissão que está aí reconhecida no mercado, tem faculdade, sabe o que está fazendo e vai dar um acesso à população à melhor saúde visual, né? Muito Isso que é o bem, principal, vamos Chá. popularizar essa palavra. Você tá assistindo a gente, tá se perguntando aí, eu sou empresário, eu tô querendo partir pro desenvolvimento pessoal da minha imagem, eu quero participar com vocês de um podcast. Como eu faço para estar aqui participando e compartilhando a sua história? É bem simples, tá? Nosso Instagram, ele tá aberto para você mandar a sua mensagem e você só vai falar assim, ó: oi, bom dia, como funciona para participar com vocês? Simples. Lá, nossa equipe vai entrar em contato com você, vai passar as informações. Se for o caso, se você se interessar, interessante para você, interessante para nós, você pode estar aqui com a gente participando dos nossos episódios. Que muita gente tem vergonha, né, Everton? Às vezes, Eu gostaria isso. de participar, mas eu não tenho vergonha de falar. Aqui é um bate-papo descontraído. Muito. Então, ela pode falar, não tem roteiro, não tem nada. Você vai contar o que você faz. E a gente vai direcionando aqui. É assim, ó. Quantas pessoas, vocês são de prova, que já sentaram aqui gaguejando, Sim. com medo, só que passou 2 minutos, 5 minutos, já tava igual arroz de vó. Já tava soltinho. Vou fazer uma observação. Esse toque aí é pra você, gordinho lanche. Eu tive lá comendo um lanche com a minha família. Conversei com você, te convidei para fazer parte do podcast. Você falou, tem vergonha. Eu já me convidaram para vários. Cara, faça parte de uma entrevista, seja do meu podcast, do nosso, né? Ou de qualquer podcast que te convidou. Porque, assim, você é um cara que tem muito a oferecer de informação, de alimentação na cidade. Então, assim, cara, vem ser entrevistado pela gente. Chamada Vai chegar ao para vivo, hein? você, porque você falou que Nossa. tá vendo a gente. Então, ó, você é o próximo a sentar aqui com a gente, tá? Valeu, abraço. E é isso, galera. É isso, galera. Agradecemos o tempo de vocês por ter permanecido até o final. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, episódio 23º já.
passa rápido. Chegando quase época do Natal, peru aí. Jingle Bell, churrasco. E a gente se vê. Muito obrigado. Se o Pierre conseguiu, Antônio conseguiu, Ana conseguiu, você também pode. Consegue. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.